abençoados com todas as bênçãos, graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. Um ótimo dia a todos, recebo que tudo esteja bem, sejam todos bem-vindos, mais uma vez, mais um domingo, e hoje um domingo especial, por ser considerado o Dia dos Pais. Já vai aqui os nossos parabéns a você, que é pai, de alguma maneira você é pai, e principalmente ao Pai do nosso Espírito, né, que é o nosso Deus, que habita no nosso Espírito, nosso Pai, o Pai dos Espíritos. Hebreus capítulo 9, capítulo 11, diz que o Deus é o Pai dos Espíritos. Tá bom, abençoado? Um ótimo dia a todos, muito obrigado pela sua participação. Se você ainda não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza. Cidade do Rio de Janeiro, mais exatamente aqui da região dos Lagos, onde nós estamos. Você que é daqui, você conhece aqui, estamos aqui em Saquarema, esse lugar lindo aqui, maravilhoso. Bom, muito obrigado. E o que nós falamos aqui, o que nós pregamos, gostamos de deixar bem claro, né? Falamos aqui a respeito do Evangelho da incircuncisão, o Evangelho que foi revelado única e exclusivamente ao apóstolo Paulo. Ele deixou registrado em 14 cartas, que está de Romanos até Hebreus. Muito obrigado a todos que estão participando ao vivo. Meu amigo Dino Sani, um abraço para ti, estava te ouvindo ontem, muito bom, me iluminou bem meus olhos. A minha amiga Lina Santos, lá de Cuiabá, abençoado, um abraço para ti, para toda a sua casa. Recebo que tudo está bem. Muito obrigado pela sua participação de todas as maneiras. Bom, muito obrigado. E vamos aqui falar hoje de um tema bem interessante, que é a segunda vinda de Cristo, que foram dias de vingança. Dias de vingança. Bom, e muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado para você que está aí também ao vivo, você que está nos acompanhando aqui por essa gravação. E peço a você que compartilhe a mensagem. Se for possível, aí você compartilhe a mensagem com seus amigos, com seus grupos, para que todos possam entender, né, o que foram esses dias de vingança, que a religião não entende, não explica assim, dessa maneira. Já declarando os olhos do vosso entendimento iluminado por Deus, para que você possa entender o que é o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho da graça, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Tá bom? Declara já com seus olhos já iluminados. Então vamos dar início aqui. Mais uma vez, muito obrigado ao meu irmão Marcos, lá de Caxias. Um abraço para ti. Receba aí o meu abraço. Leve meu abraço aos meus irmãos lá. Tá bom? João, Cláudio, Márcio e aos demais. Tá bom? Um abraço a todos. A segunda vinda de Cristo. Dias de vingança. Vamos ler aqui o verso que nós separamos aqui para estar falando a respeito desse assunto, a vinda de Cristo, que é muito aguardado pela religião. A religião ainda aguarda, né? Um dia Cristo voltar nas nuvens. Temos sempre aqui falado desse assunto e sempre destacando algum aspecto, que são muitas as direções, são muitos os assuntos para se falar a respeito desse assunto. Então vamos ler aqui Lucas capítulo 21, o verso 22, que diz assim: são estes, veja bem, abençoado, são estes Jesus de Nazaré falando sobre a sua segunda vinda. Aqui é o discurso que nós vamos ler aqui alguns versos, é Jesus de Nazaré falando a respeito da sua segunda vinda, que diz assim: são estes para que se cumpram, são esses dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Escritas aonde? Nos profetas e nos livros históricos. Quando Jesus disse, o que vai acontecer são dias de vingança para que aconteça tudo o que está escrito. Agora, a religião, ela não ensina o que está escrito sobre a segunda volta de Cristo. Eu passei pela religião muitos anos e lá eu nunca ouvi, por exemplo, a falar a respeito
das 70 semanas de Daniel, que já estão consumadas. As 70 semanas de Daniel, que ele escreveu, que ele recebeu lá de Deus, a respeito do fim de todas as coisas, a respeito da consumação de tudo que estava por vir, a religião, ela não ensina. O que ela ensina, o que os teólogos ensinam, é que estamos na segunda metade da última semana. Foi dividida em partes e tem uma semana que é dividida em duas partes, e a teologia ensina que nós ainda estamos na segunda metade da última semana, ou seja, não foi consumada ainda as 70 semanas de Daniel. Isso é o que ensina a religião. Os livros históricos, veja bem, abençoados, os livros históricos escritos pelos apóstolos, Pedro, Tiago e João, eles ensinam que tudo já foi consumado. Eles ensinam que a segunda vinda de Cristo foi para aquele século, foi consumada naquele século, que não ficou nada para o futuro. Nenhum deles que andaram ali com Jesus de Nazaré, que ouviram lá o sermão da montanha, que seguiram com Jesus, que ouviram tudo que Jesus falou, nenhum deles, nas suas cartas, diz que vai acontecer uma segunda volta de Cristo, ainda para muito futuro. Por exemplo, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro 4,7, ele diz assim, próximo está o fim de todas as coisas. Ele escreveu falando a respeito do que estava por acontecer, e ele disse, o fim está próximo. Veja que próximo não pode ser daqui a 2000 anos, para nós hoje, por exemplo. Pedro falou lá que estava próximo, e para nós aqui ainda não aconteceu. E que próximo é esse? Tiago mesmo, que escreveu as 12 tribos que estavam dispersas, na sua carta, no capítulo 5, no verso 8, ele deixou bem claro, está próximo a vinda do Senhor. Tiago escreveu isso, abençoado. Se você nunca leu, pega a sua Bíblia aí, por favor, e leia Tiago, capítulo 5, no verso 8, ele fala, está próximo a vinda do Senhor. É muito importante que você tenha conhecimento, que você saiba desses detalhezinhos que a religião ocultou aí por 2000 anos, e por isso que estamos aí esperando aí Jesus voltar nas nuvens, alguma coisa para o futuro. Por quê? Porque não prestam atenção, não botam a mente nesses detalhes. O apóstolo João, por exemplo, na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 18, ele disse, já é. Olha, não é que vai ser, não. Ele falou lá no presente dele. Já é a última hora. Disse o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 18. E se já era a última hora, será que essa última hora ainda não terminou? Se chegou até o ano de 2024? Ô abençoado, com certeza não. O fim já estamos no fim, o fim está próximo, e a vinda do Senhor está próxima, já estamos na última hora. E se passaram 2024 anos e a religião continua aí falando que ainda vai acontecer. Preste atenção, abençoados, por favor, para você não ser enganado. E veja bem, mesmo Jesus de Nazaré, o próprio Deus ali encarnado, o próprio Deus que estava ali, mesmo Jesus de Nazaré, ter avisado lá em Mateus 24, 34, não passará esta geração, a geração dele. Ele falou, não vai passar essa geração sem que todas essas coisas, todas, inclusive, principalmente, a volta dele nas nuvens. E seria naquela época lá, Mateus 24, 34. Mesmo Jesus de Nazaré tendo avisado, nessa geração, naquele tempo, a religião ainda anuncia a volta de Cristo para o nosso tempo. Mesmo Jesus tendo falado lá, nesta geração, ele falou lá para os discípulos, lá quando ele estava explicando aquelas coisas, vai ser nessa geração. A religião continua anunciando a volta de Cristo para o nosso tempo, para o nosso futuro. E mais, abençoados, veja bem, quando nós estamos aí, e quando nós perguntamos aí para os nossos irmãos, porque nós conversamos, recebemos aí correios de muitos abençoados que vão contra essa palavra de não, realmente Jesus ainda vai voltar nas nuvens, e nós perguntamos para eles, uma certa vez eu perguntei para um teólogo, por que então que ele, Jesus, ainda não voltou? Se passaram 2000 anos, mais de 2000 anos, e os apóstolos
falaram que era próximo, era naquele tempo, e o próprio Jesus disse, não vai passar essa geração, e já passaram-se 2000 anos, por que que ele ainda não voltou? E veja bem, nenhum teólogo, nenhum irmão, nenhum pastor, nenhum sábio aí da religião responde com base na Bíblia. Temos muitas respostas, mas nenhuma delas vem baseado no que a Bíblia diz. A resposta vem sempre baseada em suas próprias teorias, em suas próprias opiniões. Porque somou aqui, desceu ali, e o tradicional lá, o original lá do grego, do aramaico, e fala de um, fala de outro, mas nada com a simplicidade que está escrito nos livros dos apóstolos, que está escrito no livro dos profetas, e o próprio Jesus deixou bem claro, ninguém sabe o dia e a hora, mas vai ser nesta geração. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, estão aí esperando a volta de Jesus nas nuvens, ainda estão aguardando que um dia ele volte. Abençoados, veja bem, abençoados, vamos aqui repetir, vamos fazer como disse o apóstolo Paulo, falamos sempre as mesmas coisas, não nos cansamos de falar sempre as mesmas coisas. Vir sobre as nuvens era uma forma de linguagem figurada própria dos judeus. Eles tinham essa maneira de falar, era uma linguagem própria deles, que era muito usada. Aqui mesmo aqui no Brasil, se você procurar aqui cada região, você vai notar a diferença aí de linguajar, vocabulários que, por exemplo, que você escuta lá no Nordeste, que aqui no Sul, aqui no Sudeste, nem se sabe o que é, você tem que procurar. E vir sobre as nuvens era uma forma de linguagem figurada própria dos judeus. Um exemplo que nós usamos muito aqui, que aconteceu, é Isaías 19:1. Diz que Deus, olha, Isaías capítulo 19, verso 1, diz que Deus veio em uma nuvem sobre o Egito. Deus veio fazer uma correção, trazer um juízo lá sobre aquele povo. E diz que veio cavalgando em uma nuvem ligeira. Ele veio sobre as nuvens lá para o Egito. E ninguém viu o próprio Deus cavalgando numa nuvem, apareceu. Porque isso era uma linguagem de figura, que significava fazer juízo sobre um povo. Vir sobre as nuvens, quando você lê aqui na Bíblia, porque veio sobre as nuvens, está dizendo que alguém, o próprio Deus, veio fazer juízo sobre um povo, e no caso aqui foi o povo de Israel. Então veja bem, abençoados, a segunda vinda de Cristo já aconteceu, e foram dias de vingança de Deus contra aquele povo, Israel. Não é o que a religião diz, que um dia ele vai aparecer nas nuvens, estão esperando os mortos fisicamente ressuscitarem. Isso não vai acontecer, porque não é desta maneira, abençoados. Dias que aconteceram naquela geração, na geração de Jesus de Nazaré. Foi lá que aconteceu a volta do Senhor, a volta de Cristo, a segunda volta, e veio sobre vingança, fazer juízo sobre aquele povo. Vamos ler aqui onde está escrito essas coisas. Lucas capítulo 21, gostaria que você acompanhasse aí, por favor, no verso, vamos ler aqui alguns versos, é muita paciência, é necessário, abençoado, que se leia, é necessário que você veja aqui o que está escrito. Não empreste só o seu ouvido aí para os pastores, para os doutores, para os padres, para os pais de santo, porque eles vão falar o que eles querem, o que eles pensam. Você tem que comparar aqui, com o evangelho da incircuncisão, que uma certa vez Paulo disse que chegaria um dia que Deus iria julgar os segredos dos homens, mas segundo o evangelho da graça. E disse mais, diferente do evangelho que ele recebeu, é anátema, é maldição, não serve para nós. Então vamos ler aqui, Lucas capítulo 21, o verso 20, diz assim, mas quando virdes Jerusalém, olha o início de Jesus aqui falando, Jesus de Nazaré falando aqui, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. E o verso 21, então os que estiverem na Judéia,
fujam para os montes. Aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Aqueles que estavam lá no meio de Jerusalém, a cidade citada aqui é Jerusalém, aqueles que estivessem ali no meio deveriam sair. E os que estavam no campo, não entrem em Jerusalém. Não voltem para ela, não voltem. E o verso 22 diz assim, ó, verso 22. Porque dias de vingança são estes. Olha o que ele está falando. Dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Isso aqui não era novidade para ninguém. Isso aqui já estava escrito lá nos profetas. O profeta Daniel, então, lá no capítulo 12, depois você lê, abençoado. Fala muito a respeito disso aqui. Mas, verso 23. Mas ai das grávidas e das que criam nesses dias, naquelas que estavam amamentando. Porque haverá grande aperto na terra. Qual terra? Lá em Jerusalém, porque o local citado aqui é Jerusalém. E ira sobre este povo. Que povo abençoado? O povo de Israel. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, serão escravos, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Veja que o negócio era triste. Até que o tempo dos gentios se completem. O verso 25, diz assim o 25. E haverá sinais no sol. Então aqui Jesus já começa a falar com uma linguagem figurada, que diz assim: e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, a angústia das nações. Haverá muita angústia, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O verso 26. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Que mundo? O mundo lá de Israel. Porque a citação aqui é Israel. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E o verso 27. E então, olha o que diz o verso 27. Depois de tudo isso aqui que acontecer, então irão ver. Quem que vai ver? Verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. E o verso 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, que coisas? Essas aqui que nós lemos a partir do verso 20. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Por quê? Porque a vossa redenção está o quê? Não se sabe quando vai acontecer, ou daqui a 2000 anos? Não, a vossa redenção está próxima, próxima de acontecer. Então, abençoados, quem teria que ver Jerusalém cercada de exércitos? Qual o povo que teria que ver? Eles lá, porque tudo aqui, o descrito aqui, é todo em relação a Jerusalém, com as pessoas que Jesus estava falando, com eles lá. Quando vocês virdes, ele não apontou para o futuro. Ele não apontou aqui para o Brasil, não apontou lá para os Estados Unidos, ele apontou lá para Jerusalém. Ele estava falando com aquelas pessoas. Quando vocês virem essas coisas aqui, que tudo que eu falei acontecer, sabei que a vossa redenção está próxima. E mais, os que estiverem na Judéia, lá Jerusalém, Israel, é tudo direcionado a Jerusalém. Diz que Deus fez juízo sobre aquela nação. É isso que ele está falando, ele fez juízo. Quando Roma invadiu, destruiu Jerusalém lá no ano 70, um famoso general, o general Tito, não é isso? Que invadiu, cercou a cidade, dias e dias cercado ali, foi triste, e aconteceu exatamente o que Jesus já havia aqui descrito aqui. E diz mais, diz este povo, Jerusalém, aquele povo lá, era aquele povo, não somos nós. É isso que você precisa entender, esses detalhezinhos, para quem está falando, com quem está escrevendo, abençoados. Uma linguagem de figura, falando aqui o que iria acontecer em Jerusalém. O sol, a lua, o mar, tudo é linguagem de figura. Eles lá daquela geração, iriam ver o juízo de Deus, ver Jesus sobre as nuvens, porque o juízo, vir sobre as nuvens é fazer juízo sobre uma nação. E Jesus disse aqui que aquele povo iria ver Jesus voltar sobre as nuvens. Eles iriam ver
o juízo de Deus, porque está próxima. Ele disse, está próxima. Quando vide essas coisas, sabei que está próxima. E no verso 32, olha, chega aqui no verso 32, ele conclui assim, dizendo assim, em verdade vos digo, o próprio Jesus falando, em verdade vos digo, que não passará esta geração. Qual geração? Qual geração que ele aqui estava falando que não iria passar sem que todas essas coisas aconteçam, até que tudo aconteça, tudo, até Jesus voltar nas nuvens, até o juízo que foi feito. Ele disse, vai ser nessa geração, não pode passar essa geração sem que tudo aqui aconteça, abençoados. Fica muito claro, é necessário que você leia, é necessário que você olhe, veja, mas sem o entendimento da religião, porque a religião diz que um dia o céu vai se abrir, e não é isso que está escrito aqui. O próprio Jesus disse, em verdade eu vos digo, que não passará esta geração. A segunda vinda de Cristo, dias de vingança. Lá em Hebreus, vamos ler aqui Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 9, vamos aqui continuar falando mais um pouquinho sobre esse assunto. Hebreus capítulo 9, no verso 28, nós cremos, nós entendemos que foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas veja o escrito, 9, 28. Assim também, olha só, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Olha, falando a primeira vez ele veio e tirou o pecado de muitos, então diz aqui que aparecerá a segunda vez sem pecados, porque na primeira ele tirou o pecado. Então quando ele viesse a segunda, não poderia ter pecado, abençoado, porque ele tirou na primeira vez. Aos que, para quem? Para todos? Ele iria voltar a segunda vez para todos? Não. Aos que o esperam para a salvação, abençoado. Então, haviam aqueles que aguardavam a segunda vinda de Cristo para a salvação. Muitos estavam ali aguardando aquela promessa que Jesus disse, olha, não vai passar essa geração, o templo vai ser derrubado. E muitos ali esperavam, aqueles que estavam lá na primeira vinda de Cristo, aqueles lá que ouviram lá de Jesus, que participaram da lei de Moisés, aqueles ali que participaram das obras, participaram do tempo do pecado, da transgressão da lei, aqueles estavam ali aguardando a segunda vinda de Cristo. Fez justiça para eles, para a salvação. Foram salvos do pacto da morte. Quando Jesus voltou a segunda vez, salvou aqueles do pacto da morte da lei de Moisés. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 1, ele disse, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Ele, Cristo, nos deu vida, porque eles tinham essa expectativa, eles tinham essa esperança que Cristo viria e iria salvá-los da lei de Moisés, iria salvá-los do pecado da morte. A morte de Cristo ali na cruz espiritualmente acabou com tudo, mas era necessário que acontecesse a sua segunda volta. Mesmo Cristo, veja bem, porque mesmo Cristo já ressuscitado, mesmo ele tendo passado ali na cruz e no terceiro dia tendo ressuscitado, tendo dado o fim à lei de Moisés, Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei foi Cristo ali na cruz, o templo ainda funcionava. Porque era o símbolo maior da lei de Moisés, né? Era o templo ali funcionando, aonde as coisas aconteciam, onde eram feitas as oferendas, onde o sacerdote estava ali, onde eram recolhidos dízimos, eram ali, somente ali que se poderiam ser recolhidos dízimos. O pacto de maldição e morte continuava, mesmo Cristo morrendo na cruz e ressuscitando, e mesmo o próprio Deus dando fim na lei de Moisés, mesmo o próprio Deus não considerando mais pecado em ninguém, o pacto de maldição e morte continuava. Por quê? Porque o templo ainda estava de pé. Mas só que faltava pouco tempo. Faltava pouco tempo para que aquilo ali acabasse. Faltava pouco tempo para tudo ter um fim, para que Cristo voltasse nas nuvens e fizesse juízo. Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 10, verso 37, diz assim, mas, verso 37, porque, olha o que diz o apóstolo Paulo,
Porque ainda, lá no tempo de Paulo, né? Não é no nosso tempo, é no tempo de Paulo, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. O que ele estava esperando? Deus vir sobre as nuvens, fazer juízo sobre aquela nação, e não tardará, falta pouco tempo e não tardará. A destruição do templo, Deus fazendo justiça sobre as nuvens, abençoado. Deus vindo, é isso que ele estava esperando. Ele estava aguardando a segunda volta, porque havia uma promessa do próprio Deus. Não passará dessa geração. E aconteceu na geração de Jesus de Nazaré, exatamente no ano 70 depois de Cristo. Aconteceu ali quando a cidade lá de Jerusalém foi cercada. Deus usou lá um povo, como Deus faz sempre, quando Deus quer atingir os seus propósitos, quando Deus quer que o seu propósito aconteça, ele usa homens, foi assim desde o começo. E nesta ocasião aqui, para fazer juízo sobre aquela nação, ele usou o exército de Roma, o exército romano, através do general Tito, onde destruiu toda a cidade. Nós lemos aqui, Lucas capítulo 21, aqui, do verso 20 até o verso 28, tudo que aconteceu ali, abençoados, tudo que aconteceu. A cidade foi destruída, o templo caiu, como foi falado ali pelo próprio Deus ali, aconteceu daquela maneira. Então, abençoado, agora fica uma pergunta, nos resta aqui uma pergunta. Por quê? Né? Por que dias de vingança contra aquele povo? O que levou Deus a tomar essa atitude, a Deus ter esse procedimento, fazer as coisas dessa maneira? Por quê? Porque, olha só, porque lá em Romanos, capítulo 9, verso 24, o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta o seguinte: haverá injustiça da parte de Deus? E ele mesmo responde, né? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Então, tudo que aconteceu foi justiça da parte de Deus. Agora, mas o que levou Deus? Por qual motivo? Por qual razão? Vamos ler aqui o que foi que aconteceu, né? Por que Deus veio sobre as nuvens fazer justiça sobre aquele povo? Mateus capítulo 23, o verso 35, que diz assim, ó, Mateus 23, 35. Olha o que diz. Para quê? Aqui depois você lê aqui todo o contexto, porque é muita coisa, não temos assim tempo aqui para estar lendo todo, porque o nosso tempo aqui é um pouco curto, que diz assim, ó, para que sobre vós está falando lá do povo de Israel, lá o povo lá de Jerusalém, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Olha o que esse povo fez sobre a terra. Desde o sangue de Abel, lá no comecinho de tudo, lá no começo da humanidade, desde o sangue de Abel, o justo, Abel era justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Quem foi que derramou, abençoado, o sangue lá de Abel? E quem foi que matou o profeta Zacarias? Quem foi? O povo judeu, abençoado. Então, está escrito, veja bem, leia com bastante carinho, está escrito que aqueles dias de vingança foram contra um povo. E que povo foi esse? O povo lá de Israel, que derramou sangue de justos sobre a terra. Veja que não foram só esses dois, não, porque aqui o escritor aqui, Mateus, ele bota desde o primeiro e um dos últimos. Começou lá em Abel e vieram matando os profetas, matavam os sacerdotes e não respeitava nada até chegar a Zacarias, filho de Baraquias, que derramou sangue de justo sobre a terra, de Abel até Zacarias. Um povo incrédulo. Não pense que eles acreditavam, não criam, não. Foi um povo incrédulo. Não cumpriram a lei. Não cumpriram a lei. Foi necessário Cristo vir para cumprir a lei. E mais, crucificaram a Jesus. Esse é o povo de Israel. Nós estamos falando aqui, não é nenhum povo perverso que existiu. Não, nós estamos falando do povo de Israel, que Deus veio sobre as nuvens, lá no ano 70, fazer juízo sobre aquele povo. Dias de vingança, dias terríveis, abençoados, dias terríveis que aconteceram ali. Olha, vem aqui Mateus 24,
Vamos ler aqui mais um verso, Mateus 24, 21. Como é que foi esses dias? Mateus 24, 21, que diz assim. Porque Jesus falando há alguns anos, mais ou menos uns 3 anos antes da sua morte. Porque haverá, então, grande aflição, falando daquele dia. Falando a respeito desse dia, haverá grande tribulação, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, até o dia que Jesus estava falando. Tampouco haverá jamais, jamais. E o verso 22. E se aqueles dias, os dias de vingança, não fossem abreviados, se Deus não pisasse no freio e fosse mais devagar, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias, os dias de vingança. Então, abençoados, um abençoado me falou uns dias aí, até já falei aqui, que ele falou, olha, então se for pensar assim, a Segunda Guerra, a Terceira Guerra, a Primeira Guerra Mundial, foram dias piores do que aqueles, porque morreram muitas pessoas também, e foi muita coisa que aconteceu, e como é que não pode ter sido exatamente esse dia que Jesus aqui falou, lá de 70? Olha, não foi simplesmente, abençoado, uma guerra ali entre duas nações, não foi simplesmente Roma querendo tomar posse ali do território de Israel, não foi simplesmente isso não, foi Deus fazendo correção. Dias de vingança, Deus sobre Israel. E isso nunca havia acontecido antes. E depois disso, nunca mais vai acontecer. Não foi simplesmente coisas que porque Roma estava de olho grande lá naquele território, então invadiu. Não foi isso. Não foi isso, não, como acontecia muito naquele tempo. Não, nada disso. Ali foi o próprio Deus. Por isso que ele diz, nunca mais. E ali a lei teve fim, o templo foi destruído, o sangue do justo foi ali vingado pelo próprio Deus, desde Abel até Zacarias. Aquele povo incrédulo voltaram a ser escravos e se espalharam pelo mundo. Dias de vingança, e aconteceram exatamente ali, na segunda vinda de Cristo. Isso não vai acontecer mais. E fica bem claro, como nunca aconteceu até hoje, e jamais vai acontecer. Não vai acontecer de novo. Jesus não vai voltar mais nas nuvens, porque isso não vai acontecer mais, pessoal. São evidências escritas que a segunda volta de Cristo foi o dia de vingança de Deus sobre Israel, no ano 70. Na geração de Jesus de Nazaré. Fica bem evidente, bem claro, que foi o próprio Deus ali, abençoado, vingando ali. Ele é Deus, ele quis fazer assim. Olha, se você, veja bem, estamos aqui já chegando aqui ao final, veja bem, se você está esperando Jesus voltar nas nuvens, não vai ver, não vai, abençoado. Se você, assim como eu, passei 35 anos ou um pouquinho mais, esperando, olhando para o céu, né? Jesus, um dia Jesus vai aparecer nas nuvens. Não vai, abençoado, não vai. Porque esse escrito aqui, temos aqui mostrado evidências por várias vezes, que foram dias de vingança de Deus contra aquele povo, por tudo de mal que eles fizeram durante uma vida. Veja que desde Abel até Zacarias, e temos aqui outras coisas mais aqui, outras provas, outras acusações contra esse povo, que levaram Deus a se vingar, tudo dentro de um propósito de Deus, mas foi desta maneira. Não espere que o que nós estamos aqui querendo que você entenda, que Deus não vai voltar nas nuvens, o céu não vai se abrir, e um dia os mortos vão ressuscitar, os cemitérios vão se abrir. Não, isso não vai acontecer, abençoado, não vai. O que tinha de acontecer, já aconteceu. E cemitério não abriu não, abençoado, para os mortos estar se levantando, não. Isso aqui foi algo espiritual, porque o reino é espiritual, não é carnal. Esse corpo aqui um dia vai parar, vai morrer, nós chamamos de morte, e vai voltar para o cemitério, vai voltar para o pó e nunca mais vai ser visto. Mas nós, o espírito, esse sim, vamos voltar para Deus, porque o preço já foi pago, a transformação já foi feita, o arrebatamento já foi feito, já fomos arrebatados para Ele. Ele, o próprio Deus,
com a sua morte, com a sua vinda, já nos tomou para ele, fomos arrebatados. Arrebatar é tomar, não é levantar e sair voando. Foi arrebatado, não é isso. Nós fomos tomados, e foi o próprio Deus que fez isso, já fomos tomados para ele. Você pertence a Deus. Se você está esperando ele voltar nas nuvens, abençoados, eu lamento te dizer que isso não vai acontecer. Você vai morrer, mesmo que você fique aqui 1000 anos aqui, e 1000 anos vai ficar esperando e não vai ver nada acontecer. Então voltamos aqui a Lucas, capítulo 21. Vamos ler mais uma vez esse lindo verso aqui que nós lemos aqui, Lucas 21, verso 22, que diz assim, ó: porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Todas as coisas que estão escritas, abençoado, já se cumpriram, já aconteceram na segunda volta de Cristo. Abençoado, eu recebo que você tenha entendido, que você tenha compartilhado aí, com essa ideia, com esse pensamento, porque é o que está escrito. É isso que acontece quando nós perguntamos aí aos religiosos, a algumas pessoas, por que vai ser assim? Eles não nos mostram nada que esteja escrito. Vem com ideias, com filosofias, com ciência humana, com teorias, mas o que está escrito é que Deus já veio a segunda vez sobre Israel, fazendo justiça naquele povo ali. Bom, abençoado, eu recebo que hoje já seja o melhor dia, e peço a você que compartilhe a mensagem, para que outros também possam ouvir, e se for possível, se inscreva aí no nosso canal, no canal do YouTube, tá bom? Para que tudo nos vá bem, para que a palavra corra e seja glorificada. E se você é papai, mais uma vez, parabéns aí a você por esse dia maravilhoso, falado aí que é o dia dos pais, né? E também louvamos a Deus, que é o Pai do nosso espírito, Ele que habita aqui no nosso espírito. Um ótimo dia para você e até a próxima semana. Receba que nós estaremos aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a todos que participaram aqui. Até a próxima reunião, que será domingo que vem, querendo Deus. Abençoados com todas as bênçãos.